Boa tarde, pessoal. Tudo bom com vocês? Eu espero que vocês tenham um final de semana ou estejam tendo, tá certo isso? Sim. Estejam tendo um final de semana maravilhoso. Hoje é domingo, eu estou gravando no domingo por milagre da natureza e para poder trollar bastante vocês, porque eu sempre falo que eu gravo um dia antes, um dia depois. Hoje eu resolvi gravar No dia. no dia. Por que eu resolvi gravar no dia? Porque eu sou uma pessoa ocupada e eu tava ocupado no sábado. E hoje é domingo. E eu já falei isso. E. Pois é. É aquele momento que a tela fica preta. Eu não vou colocar a tela preta, quem vai editar o vídeo sou eu. Mas é aquele momento que a gente fica olhando assim. Então, o cara do YouTube tá passando vergonha e ele travou. Então, vamos destravar. E eu esqueci do negócio. Fala, meu povo enclausurado! Ele esqueceu. Vamos. Aí, tá vendo? Funcionou. Vamos destravar. Ele lembrou do bordão. É bordão que fala? É, isso aí. Bordão que fala. Olha minha dancinha. Olha minha dancinha. Beleza, pessoal, vamos começar então o vídeo. Isso foi 1 minuto para animar e a gente fazer um vídeo bem legal para vocês. Então, vamos lá. Meu nome é Ivan, o surtado número 1. O surtado número 2. Número 2. Bem-vindos ao Duetos. Yay! Vou parar de bater palma. Vamos lá, hoje nós vamos falar de um assunto muito legal, momento nostalgia para as nossas vidinhas, que é Constantine. Como se eles já não soubessem, porque está escrito aqui embaixo. É, né? Basicamente, nós vamos falar sobre Constantine, a série, mas é aquela série que a gente está esperando durante muito tempo para que ela tenha a segunda temporada, porque a série foi ótima, falou umas coisas muito legais, o ator que fez Constantine é muito foda, e para quem não sabe, ele quis pagar do próprio bolso para ser produzido a segunda temporada da série, porque ele amou fazer o Constantine. Além do fato de que ele praticamente é o Constantine, né? Porque ele é muito igual. Eu não sei se o cabelo dele é louro, mas... Nas HQs, Não do Constantine, do ator. Eu não sei se o cabelo com certeza. do ator é Ele tem jeito de britânico. louro, o que é. Não, ele realmente é britânico, aquele ator. Ele é loiro. Tem muitos britânicos loiros. Não tem só britânicos com cabelo preto, britânicos ruivos ou... Tem uns britânicos loiros. Eu realmente não sei, mas é bem provável que o cabelo dele seja realmente louro. E sabe quando você vê aquele personagem? Que acontece assim, nossa, eu que quero que... Engraçado, eu vou citar um filme que eu odeio, mas eles souberam escolher os atores. O Fallen é um filme que eu odeio. Eu não vi. Se você segue o canal, mas você teria que ter lido o livro. Se você segue o canal, você sabe que toda vez que eu vou reclamar de algum filme, eu reclamo de Fallen. Mas uma coisa Fallen foi bom. Na escolha dos atores para fazer os personagens principais. Porque como eles cagaram no filme, tem muito personagem que é personagem principal e simplesmente não aparece. Vai entender o que estava na cabeça daquele povo. Merda. Quando eles fizeram o filme. Mas os 3 atores principais, que é o que faz o Daniel, Grigori, o Ken, que a gente não faz a mínima ideia qual que é o nome do Ken, tipo o sobrenome, e a Lucinda Price, eles são muito parecidos. Tipo, você olha pra eles e fala assim, caramba, se alguém fosse fazer o Daniel, seria você mesmo. Tem umas pessoas que parece que o cara que desenhou a HQ e fez o personagem, ele já tava na cabeça dele que aquela pessoa ia nascer e ia ser pra interpretar aquele personagem dele, pronto, acabou. Daniel Radcliffe fazendo o Harry Potter. Só que ele fez o Harry Potter o tempo todo, então a gente imagina assim, nossa, ninguém mais conseguiria fazer o Harry Potter, a não ser que fosse assim, refazer o filme desde ele pequenininho, mas mesmo assim a gente não imagina outra pessoa além do Daniel Radcliffe fazendo. E o ator que fez o Constantine é um ator que você vira e fala assim, caramba, Constantine foi feito pra você. Quais são as características da série Constantine? Primeira parte, o Constantine ele é extremamente sarcástico com tudo. Tudo mesmo. No decorrer da série aparece um anjo, que é o Manny. Ele sempre tá falando assim, lá vem esse cara de novo. E tipo, fala, o que você tem pra me dizer, ô emplumadinho? Você vai soltar uma das suas parábolas, charadas e depois vai embora, né?
Aí, tipo, ficaria engraçado se ele falasse assim, eu acho que você é o mestre dos magos. Tipo, solta a charada e some. Porque todas as vezes que ele tá conversando com o Manny, que ele vira, o Manny desapareceu. A parte interessante do Constantine é que, para quem não leu as HQs, ele é do selo da Vertigo. A Vertigo, ela tinha uma coisa como fazer. Tinha porque ela não existe mais, agora é só DC. A Vertigo, ela tinha uma coisa que fazia as paradas muito cabulosas. E todas envolvendo o plano espiritual, por assim dizer. No selo da Vertigo, você tem aí Sandman, que é o perpétuo do sonho, é o Morfeu, que é uma história que envolve o inferno, envolve um tanto de treta, e ironicamente, numa das HQs do Sandman, eu não sei se você já leu, se quiser ler, tem completo no computador, ele vira uma divindade de fogo, e você descobre que a divindade do planeta de Marte, do Jones, é o Morfeu, e é uma divindade que pega fogo. E o irônico da coisa é porque o que você faz com que o John Jones lá, ele tem medo de fogo, porque o planeta dele pegou fogo. Aí você fica assim, pera, o cara tem medo de fogo e a divindade dele é uma divindade de fogo. Aí você fica assim, é o quê? E é sobrenatural. A ideia dos perpétuos são sentimentos, ações que são eternas e que eles se chamam de perpétuos porque eles se perpetuam para sempre. É basicamente, você não tem como matar um perpétuo ou você não tem como vencer um perpétuo a não ser que ele queira. Tipo, eu quero morrer, eu vou passar minha essência para outra pessoa. Aí ele vai e passa a essência dele para outra pessoa. Sim. Porque eles não são seres de carne, por assim dizer. É igual no caso do Sandman. Tá lá, teve a explicação de heróis, tipo, os heróis mais fortes existentes. Ele tá lá. E tá lá assim, ele só perde se ele quiser. Que É é tipo, cansei, eu quero ser derrotado. Só que, ironicamente, assim, só para poder explicar o contorno em cima de Constantine, o Sandman, que é o Morfeu, ele não é o mais forte dos perpétuos. Os dois perpétuos mais fortes são o Destino, que é um cara de capa, tipo, aqueles. Tipo um manto de Frey, é um manto, que não mostra o rosto dele, e ele sempre tá com um livro na mão, que é o símbolo dele. E ele vai escrevendo o destino das pessoas. Livro e ele é acorrentado ao livro. Isso, exatamente. Aí nós temos a Perpétua maravilhosa, linda, delícia, amor da minha vida, ironicamente a Perpétua da morte. Que é uma gótica trevosa, pálida para um caramba, tipo mármore branco, Carrara é negão comparado com ela. A mulher é transparente. E ela tem um cabelo muito doidão e ela anda com a Anki preta, que é o símbolo da morte. Na verdade, a Anki representa a vida. Mais ou menos, era o que eu ia explicar agora. A Anki, né, a cruz ansata, ela tem a cruz normal, assim, aí tem aquela voltinha. Aquela voltinha, eu falo que representa a morte e também representa a vida, ela representa a morte e renascimento. A voltinha representa o ciclo da vida. Então é um objeto que representa a morte e representa a vida. E é interessante, porque a morte, ela fala que no fim do universo, ela vai, quando ela tiver ceifado a última vida, ela vai trancar tudo e jogar a chave fora. Só que o interessante é que em Supernatural, que tem um pouco a ver, a morte em Supernatural fala que a última vida que ela vai ceifar é a vida de Deus. Aí, tecnicamente, é como se fosse assim, no último dia, no último momento, a morte vai ceifar a vida até do próprio criador do universo, trancar a chave, jogar fora e viver sozinha pelo resto da eternidade. É um pouco triste essa fala dela, mas é legal. É legal de ler ou de ouvir. Aí você tem dentro do selo da Vertigo, acho que é Hellblaze, que fala, que é o que deu origem ao Hellboy. E também deu origem ao Constantine. Mas dentro do selo da Vertigo, você tem também o Lucifer Morningstar e o Miguel Demiurgos. E você tem o Deus, que agora eu esqueci, a presença. Porque na DC você tem o... Não, na Marvel você tem o One Above All, que tem, além do One Above All, você tem o One Below All, que é aquele que está acima de todos e aquele que está abaixo de todos. Na DC, eles chamam ele de presença.
Tem um cara lá que agora eu esqueci o nome, que ele fez uma pesquisa, né? Ele voltou fez uma máquina do tempo e voltou até o dia da criação. Tinha uma mão gigante criando o universo, moldando o universo. Aí ele queria saber de quem que é essa mão gigante. Só que do mesmo jeito que tem a presença no universo da Vertigo, você tem também a coisa do o grande mal absoluto, que é como se fosse uma onda de destruição, equilibrando a coisa, porque eles sempre trabalham com isso. E a presença, ela fala com Lucifer Morningstar, que a gente conhece por causa da série Lucifer, que alguém criou ele. Então é como se fosse uma quebra da quarta parede falando assim, eu também fui criado e você sabe por quem. E é interessante, tipo, não tem ninguém acima de mim. Eu consigo me equilibrar com o grande mal destruidor, tanto que acontece isso. Tem uma hora que eles se unem, aí ele continua sendo a presença, mas tanto com a força de criar e destruir e afins. Mas por que eu tô falando isso? Parte também das coisas que acontecem em Constantine é ele ter encontrado com Lúcifer. O Constantine conhece o Lúcifer. Lúcifer Morningstar e o Miguel Demiurgo são os dois seres celestiais colocados pela Vertigo como os mais fortes e que eles têm a característica de ter o poder de construir e destruir dimensões. Tanto que na HQ do Lúcifer tem um momento que o Miguel está morrendo, só que a parte interessante. Ele tá morrendo, o Lúcifer cria um universo, ele cria uma dimensão, pega o Miguel, joga lá dentro, entra, o Miguel morre, e com a morte do Miguel dá uma explosão tão grande que destrói a dimensão que o Lúcifer tinha criado. Então, basicamente, ele joga o Miguel, tipo, cria uma dimensão, joga ele lá dentro. Pra que você consiga, na realidade, não destruir a dimensão que eles estavam. Tipo, destruiu tudo, o negócio virou vazio, ele cria um universo. E tanto o Miguel quanto o Lúcifer têm esse poder. Eles falam que se os dois começassem a lutar entre si, que o universo seria destruído. Só pelo choque de poderes. O que entra numa coisa engraçada. Porque na série Lúcifer você chegou a assistir ela toda? Não. Tá, você assistiu até onde? Cara, assisti até. Não, chegou a assistir pelo menos 2 temporadas? Sim, pelo menos umas duas. Você tem o cara que para o tempo, Amenadiel. Isso foi massa. Não foi combinado. O Amenadiel, ele é como se fosse, eu não consegui entender ainda o que eles quiseram colocar, quem seria o Amenadiel, porque o Amenadiel ele não tem na HQ, eu não lembro. Na HQ tem a Masakin, que é aquela linda, porque a gente gosta da Masakin. É um demônio, mas a Masakin na história da série ficou muito legal, você torce pra ela. E ela sofre pra caralho. Aí você fica com dó. Mas você não tem o Amenadiel. Aí eu não sei se na série tentaram pegar a presença, né, do Miguel e transformar em Amenadiel. Porque o Samael, que é o Lúcifer, ele fala na série que o Amenadiel foi o primeiro a ser criado, o preferido de Deus, aquela coisa toda. Então você realmente fica assim, então cadê o Miguel? Porque você também não sabe o sobrenome do Amenadiel. Se soltar assim, qual é o sobrenome do Amenadiel? Amenadiel Demiurgos. Aí você, opa! É o Miguel, da HQ. Mas vamos lá, porque afinal de contas que eu tô citando várias HQs da Vertigo? Porque o Constantine, ele aparece e conhece várias dimensões. Ele é considerado um dos magos mais roubados da Vertigo, que não existe mais, virou DC e deram uma melhoradinha na história, porque as histórias eram muito macabras. Aí agora tá um pouquinho mais suave. Mas vamos às grandes referências dentro de Constantine. Aí eu vou deixar o nosso amigo aqui do lado falar, porque ele vai adorar falar das referências. Referências. Não, a primeira é que eles chegam na Casa do Moinho. Que quem viu o filme A Liga da Justiça Sombria vai falar assim, peraí, mas é a Casa dos Mistérios? Aí a primeira. Sim, é a Casa dos Mistérios. Aí ele conhece a mulher chamada Zed, que ela tem visões. Ela viu o Constantine e pintou, tipo, desenhou ele e falou assim, você é o cara que eu vejo nas minhas visões. Aí ele é super irônico, o cara, ele, nossa, você apenas viu um cara, um britânico, ele fala assim, bonito, e achou que era eu. Aí ele leva ela até a Casa do Moinho. O primeiro item, você já fala assim, eles já entram, o primeiro item que ela vê em cima da mesa, quem viu vai falar assim, caralho, 1000 referências. É o Elmo de Nabu. Nota mental. Na Vertigo também a gente tem os Lordes da Ordem e os Lordes do Caos.
O elmo de Nabu é bem óbvio, ele guarda a divindade egípcia, que é o Nabu. Como que funciona isso? Achei. O elmo de Nabu, ele escolhe um mago, né, alguém que tem a característica mágica, você coloca o elmo, que é um elmo douradão, e você vira o Senhor Destino. Que é o carinha das HQs, pra quem viu a Liga da Justiça, que abre os bracinhos e fala, Destino ordena! E aparece uma Anki na frente dele. Esse é o Nabu. Só que o Senhor Destino, ele não é bem um Lorde da Ordem. O Senhor Destino, ele é alguém que trabalha para o Lorde da Ordem. Lorde da Ordem. Nabu. Senhor Destino. Tem um outro nome para ele. Mas eles também estão lá na Vértigo. Eles também é aquela galerinha do selo Vértigo que mexe com magia. E o Constantine, ele conhece literalmente todo mundo que envolve magia. O legal sobre o elmo. A Casa dos Mistérios é interessante, que seria a casa lá do Moinho, é que é uma casa mágica, é uma casa mística, e artefatos extremamente perigosos e fortes são deixados em qualquer lugar. Porque, em tese, quem é o dono da casa, ele tem várias proteções, a casa tem várias tretas, tem um tanto de negócio lá, que a pessoa pode entrar. Ela só não vai sair, ela pode estar com o artefato mais fodão que tem lá, ela não vai sair. Aí o que acontece? Nessa brincadeira, tem um elmo todo sujo, empoeirado, a menina encosta no que ela levanta e olha pra ele, ele tá limpo, dourado e brilhando. Você fica assim, cara, que foda. Por quê? Tecnicamente, o elmo, ele é como o Nabu entra em contato com o hospedeiro. Só que se você deixar ele largado, ele vai pegando poeira, aquela coisa toda. No que você encosta e você tem algum dom mágico ou alguma característica puxada para a magia, o elmo fica limpo. No seguinte sentido, ele se mostra pra você e você começa a ser puxado pra ele. Que é a zoeira que o Constantine faz de virar pra ele e fala assim, love, que ele chama todas as mulheres da série, ele chama de amor. Aí ele vira e fala assim, tipo, love, é melhor você largar isso aí porque ele tem uma certa tendência a te deixar louco. Não, ele fala assim, deixa isso aí antes que ele acabe com você. Aí ela vai e coloca o elmo de novo. Na hora que ela coloca o elmo no lugar, ele tá empoeirado. Aí você fica assim... Que é aquela coisa, ela pegou, ele mostra um brilho chamativo. Porque o elmo, ele força você a colocar. Quando você coloca, você entra em contato com o Nabu toma o seu corpo, você literalmente vive numa dimensão paralela bizarra dentro da sua cabeça, que é o Kent Nelson, se eu não me engano, foi o primeiro... Sim, foi o primeiro destino. Foi o primeiro destino. Ele foi o único que conseguiu viver junto com o Nabu. Ele conseguia tirar o elmo, o cara era tão foda, que ele tirava o elmo, vivia normalmente e só voltava o elmo quando ele ia realmente lutar. Então ele conseguia, ele aprendeu com o Nabu magias extremamente fortes, ele lutava, sumia, voltava, quebrava a galera toda, quando ele via que não dava jeito mesmo, ele colocava o elmo. Ele criou um vínculo de amizade com o Nabu. Foi o primeiro e único que conseguiu fazer isso. Pra quem não sabe quem que é, se você assistiu Liga da Justiça, é aquele mesmo elmozinho que a Zatanna. A Zatara. É a Zatara, o Zatanna é o pai dela. Que a Zatara coloca, consegue resolver a treta lá com os Lordes do Caos, e o pai dela coloca e vira um dos destinos. Pra quem acha que a Zatara é muito foda, aquela maga vestida quase meio pornô, o pai dela é umas 10 vezes mais forte que ela, que é o Zatara. Ele é muito foda. E ele virou um dos destinos. Não, o pai dela é o Zatanna. Zatanna, isso. O Zatanna é extremamente mais forte que ela. Tanto que o nome dela é Zatara Zatanna. O que é bizarro, porque ela tem um nome que parece nome de boy e o pai dela tem um nome que parece nome de mulher. Mas beleza. Só que bem que o Zatanna não é bem nome. É tipo aquele nome artístico. Sim. Ninguém sabe o nome dele de verdade. Tecnicamente seria esse, né? Porque o sobrenome da menina é o nome do pai dela. Mas ok. Outra referência. Eu não lembro muito. O fio de Ariadne. O fio de Ariadne. Quem já viu mitologia, pelo menos uma vez na vida, vai lembrar do Labirinto do Minotauro. Que ela se apaixonou por, acho que é Teseu, né? Ou é Perseu? Perseu. Aí, pra ele não ser morto, ela pegou um novelo de lã, amarrou
o primeiro fio no pulso dele e deu ele o novelo e falou: vai desenrolando ele que quando você chegar lá, você tem como voltar. Porque a treta do labirinto era: você entrava, saía. É porque o Então, labirinto do Minotauro, ele é vivo, ele vai mudando. Mas ele não muda e, tipo, corta o fio, por assim dizer. Se tem a linha, ele muda, mas ele não quebra sim, a linha. ele só mudava a direção. Aí o que acontece? Uma outra referência que tem é o tendão do calcanhar de Aquiles. Sim. Era o tendão de Aquiles. Basicamente a ideia do tendão de Aquiles seria mais ou menos aquela coisa assim, que o... Como é que fala? Ela vira, a menina, a Zed, na hora que ele enroda um negócio na mão dela e trava e prende e começa a doer, ele vira e fala que aquele ali é o tendão de Aquiles. Ela fala, mas espera, o calcanhar dele não era frágil? Aí o Constantine vira pra ela e fala com ela, agora você sabe por quê. Tecnicamente, quando eles seguraram ele pelo calcanhar, a única coisa que molhou foi o tendão. Aí o tendão dele é extremamente resistente. E duro, rígido. Só que a musculatura em volta do calcanhar ficou frágil porque alguém estava segurando. Que era a mãe dele. Que era a mãe dele. Então, basicamente, o fato do tendão ter molhado, mas o calcanhar não, fazia o tendão dele ser extremamente duro e rígido e resistente, e a musculatura em volta não dá conta. Por isso que ele tinha um calcanhar frágil. Eu achei muito interessante. Outra coisa que eles citam é o Anel de Salomão, que é aquela luva bizarra que ele está escrevendo. Sim. E eles citam tanto o selo de Salomão quanto a estrela de Davi. Que ela vira e fala assim, você está desenhando a estrela de Davi? Não, essa não é a estrela de Davi. É o selo de Salomão e esse é o Anel de Salomão, que é a estrela de Ra. Tipo, Etios Solomon. Aí fala assim, é tipo o selo de Salomão. Isso. Aí eles têm também uma oração que eles fazem, que é a armadura de São Patrício. Pra quem não sabe, é só o santo mais famoso da Irlanda. De toda a Irlanda. Basicamente é uma série cheia de referências. Ela é muito interessante, ela é muito bacana. E tem muita coisa legal que fala sobre... O Constantino, ele usa feitiços, magias e orações de todas as religiões. Todas mesmo. Aí nós temos a presença... E tem ainda tem uma outra referência, falando sobre Merlin. Sim, é o feitiço de Merlin que ele coloca, ele usa no amigo dele. No Jazz. Que é basicamente aquela coisa assim, ele faz um feitiço no cara pra proteger o cara. Só que foi bizarro, porque tecnicamente era um feitiço que ninguém conhecia. O Constantino conhece tecnicamente por causa da Casa dos Mistérios, e que seria mais ou menos assim, se você morrer junto com várias outras pessoas, você absorve a alma dessas pessoas e volta à vida. Por exemplo, eu morri no meio de 50 pessoas. Eu volto à vida possuindo a minha alma no meu corpo e mais 50 almas. Então, basicamente, como que isso funciona? Eu posso morrer mais 50 vezes que eu volto. Se você morrer no meio de 2.000 pessoas, você morre 2.000 vezes. Só que é aquela coisa, ele não interfere no seu tempo de vida. Assim, por exemplo, eu viro imortal? Não. Se você morreu de velhice, você volta velho, com o seu corpo, só que é como se ele curasse todos os ferimentos do seu corpo. Você volta normalzão, com o corpo de boa, vive mais um tempo, aí morrer de velhice de novo? Ok, você volta. Então, tecnicamente, aquilo faz você viver pra... E o legal é que você pensa assim, o Constantino deve ter jogado esse feitiço no amigo dele porque ele precisou. Não, ele tava bêbado num bar. O Constantino tava bêbado, pensou num feitiço de negócio e fez pra poder zoar. O amigo dele falou, não, eu tenho que ir pra casa, porque eu tenho que cuidar da minha filha, ver como é que ela tá. Ele fala assim, então tá, então vou fazer uma coisa por você. Ele pega um punhado de sal, faz assim, joga um por cima do ombro dele, um por cima do outro, bate as mãos e fala alguma coisa, ele fica assim, isso. Aí ele bate as mãos no peito dele e fala assim, tá bom, pode ir. Só que o que não faz muito sentido, que essa proteção, pra dar certo, você tem que morrer próximo de outras pessoas. Mas não é aquela coisa assim, quer dizer então que se eu morrer dentro do necrotério eu vou levantar. Não. No mesmo momento da sua morte, outras pessoas têm que morrer. Igual, por exemplo, assim, você tá num incêndio, aí morreu 50 pessoas naquele incêndio e você também. Você absorve as 50 vidas. Se eu morrer de novo no meio de várias outras pessoas, eu absorvo a vida delas? Não faço a mínima ideia. Porque essa informação eles não passaram. Mas é interessante, porque eles citam Merlin. E ao citar Merlin, ficou faltando um personagem muito interessante, muito legal, que também é da Vértigo, se eu não me engano. Porque se tem a ver com Constantine, provavelmente tem a ver com a Vértigo.
que é o abandone essa forma pecadora e... Abandone essa forma vilã. Abandone essa forma humana vilã e... Como é que é o final? E deixe entrar o demônio Etrigan. Isso, e deixe entrar o demônio Etrigan. Que é o Etrigan, o demônio que tecnicamente ele servia ao Merlin e ele foi selado no corpo de um guerreiro da Távola Redonda para poder continuar matando o mal. Aí todas as vezes... Na verdade, ele não era aliado do Merlin. Porque o que explica foi porque o Merlin, tipo, prendeu ele e manteve ele num acordo. Num contrato. Como que o Merlin fez isso? Por que o Merlin fez isso? Eles não explicam. Mas aí ele pega o Kate... Não, eu já ia falar do cara do Destino de novo. Eu não lembro o nome do cara. Aí toda vez que ele tá lutando... Acho que é John Foster. Não lembro. Toda vez que ele tá lutando contra alguém, ele tá lá de boa, é um ser humano, ele abandone essa forma humana vilã e... Deixa entrar o demônio Etrigan. Abandone a forma humana vilã. Erga-se o demônio Etrigan. Que a parte interessante é que o Etrigan, ele fala tudo rimando. Tudo ele fala rimando. Tem no Liga Sombria o 2, ele não fala rimando. Mas é aquela coisa assim, tá, ele fala ou não fala rimando? Ele fala e não fala. Mas normalmente, tudo que tem a ver com a Etrigan é falar rimando. Tanto que na hora que ele tá indo embora pra poder voltar, ele fala um negócio que é uma rima também. É muito interessante. A rima dele é muito engraçada, que ele fala assim, tipo, você ser malvado pelo Etrigan, o seu destino está selado. Aí ele você fica assim... Ele sempre rima alguma coisa. Porque você ser malvado, o seu destino está selado, não tem muito rima nisso. Mas se tem o malvado e o selado e o selado rimou um com o outro, tá feito. Ele faz. E tudo ele mexe. E a parte interessante é que todos os demônios que são apresentados, eles têm uma característica de falar normal, de não ter aquele português da época. O Etrigan não, ele tem um português antigão pra caramba. E é muito bizarro, porque ele não só rima quando ele fala, assim, e faltou apresentar o Etrigan na série. Sim, ficaria legal. Que deu tudo a ver que teria uma segunda temporada, mas não teve, porque os Estados Unidos, eles têm uma coisa que é assim, a série fez sucesso aqui no meu país, ela continua. Ela não fez sucesso no meu país, mas fez sucesso em outros lugares, ela não vai continuar porque tem que fazer sucesso aqui. Aí acabaram com uma série muito foda. Mas nós temos o Constantine por causa dos 952, então ele aparece junto naquele Lendas do Amanhã. Ele aparece no Lendas do Amanhã, ele aparece em outras coisas. Ele aparece num episódio que a gente dá a entender que na quinta temporada de Lucifer vai acontecer essa cena. Porque o Lucifer tá na Lux, o Constantine aparece, aí ele vira e fala: Oi, Lucifer. Oi, Constantine, há quanto tempo você conseguiu vir aqui? Como se literalmente o Lucifer fosse de uma dimensão diferente da do Constantine e o Constantine tivesse conseguido entrar nessa dimensão, conversado com o Lucifer e voltado pra dele. É um negócio muito doido. Eu acho assim, vou assistir a quinta temporada só pra ver se tem essa cena, porque no Lendas do Amanhã tem essa cena. Eu quero ver se eles vão colocar ela também na quinta temporada, se eles vão lembrar disso. Provavelmente não, e eu vou ficar muito chateado, mas fazer o quê? Galera, é isso que eu tenho pra poder falar da série. A série é 10 de 10. Ela é muito legal, ela é muito bacana. Eu vou deixar aquele aviso de leve, não façam isso em casa. O que significa que as coisas que você vê na série são coisas de série, gente. Não vai pegar a vela feita de cera de abelha, mais um símbolo de não sei o que, e fazer uma parada na tua casa. Não mexe com essas coisas. Ó, no máximo, deixa isso pra lá. No máximo que vai acontecer é sua mãe bater em você. Aí tem um detalhe também, que é um personagem que a gente não falou, que é o Papa Meia-Noite. Que por verdade. Papa Meia-Noite, no filme do Constantino, ele aparece, dá muito a entender que ele seria literalmente um papa. Não, ele não é um papa. O Papa Meia-Noite que fala, o Meia-Noite é porque ele é negro. E o Papa, eles falam por causa do papai, alguma coisa assim. Na verdade, não é bem por ele ser negro. É porque, tipo, todos, digamos assim, todo o trabalho de magia negra é feito à meia-noite, que eles falam que é quando o mundo dos mortos e o mundo dos vivos se encontram. E é onde a energia que eles falam do mal é mais forte. É sempre à meia-noite. Por isso que eles fazem todos os trabalhos e voodoos. Não era 3 da manhã? E afins, não. Eles fazem à meia-noite. E eles sempre fazem encruzilhadas
Porque eles falam que é onde no caso seria a mesma coisa das linhas de lei que explica lá. E as linhas de lei são linhas de, tecnicamente, energias que passam pelo mundo inteiro. E é isso, é que é onde eles usam a encruzilhada pra falar assim, é onde as linhas de lei se encontram. Porque se você for ver encruzilhada, é onde dois caminhos se cruzam. Não necessariamente sejam, toda encruzilhada tem uma linha de lei ali. Sim, E não necessariamente o horário tem a É só ver aquele com simbolismo, né? meia-noite, porque também temos a hora do demônio, ou a hora dos mortos, que é de 3 às 4 horas da manhã. Então por isso que eu falei assim, porque ele é negro, porque além da coisa do meia-noite, de ser meia-noite, como o Pedro explicou, tem a parada do 3 horas da manhã. E o Papa Meia-Noite, o Papa Isso. é realmente de papai mesmo, de pai, e ele é voodooísta. Ele mexe com voodoo. E é muito legal as zoeiras que ele faz com o Constantino, porque ele fala algo como: você é alguém que pega várias culturas, que faz sobre várias coisas, sua magia ela é pobre, sua magia ela não é forte o suficiente por causa disso. É muito legal, compensa assistir. Momento nostalgia do canal, vamos diminuir, porque eu acho que o vídeo já deve estar quase meia hora. E a gente tem coisa pra fazer também. Então, galera, e hoje é dia das mães, a gente tem que, né, mamãe, vamos trabalhar, vamos cuidar da mãe. Curte, compartilha, se inscreve no canal, fala se já assistiram a série, fala se gostaram, o que vocês acharam dos comentários que a gente fez. A gente fica aguardando vocês. Minha nota, 10 de 10. A minha também, 10 de 10. Então, nota geral, 10 de 10. Beleza? Tudo de bom pra vocês e até a próxima. Até o próximo episódio. Bom domingo pra vocês. Tchau, tchau. Tchau.